as rodas, né? Melhor dizendo, preparatórias para o simpósio de ICOMOS, e nessa roda em especial, a gente vai falar sobre patrimônio material, a relação do patrimônio material com o meio ambiente e com as paisagens culturais. Esse web é a realização do ICOMOS, né? É uma iniciativa do de patrimônio imaterial, que é um dos comitês que formam o ICOMOS Brasil, os comitês científicos, e junto a ele, a partir dessa iniciativa, vem se somar para participar da organização desse evento o Comitê Nacional de Paisagem Cultural, o Comitê Nacional de Arte Mural e o Comitê Nacional de Arte do ICOMOS Brasil. Né? Eu queria, sem mais demora, passar a palavra, então, para os nossos mediadores e nossos convidados, para tratar desse tema, que é um tema importantíssimo, principalmente na situação atual, né, em nosso país. Então, eu queria passar a palavra para as nossas mediadoras, que são Vanessa Belo, professora na FAO-PUC Campinas, doutora em Planejamento Urbano e Regional pela FAO-USP, coordenadora do Comitê Científico Nacional de Paisagens Culturais, do ICOMOS Brasil, formadora, né, uma das fundadoras, estruturadoras do núcleo do ICOMOS São Paulo e da Rede Patrimônio Cultural Paulista, foi subprefeita de Paranapiacaba e área de Mananciais de Santo André, São Paulo. Nossa outra mediadora é Luciane Barbosa, educadora, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e secretária executiva do Comitê Nacional do Patrimônio Cultural e Material. Duas pessoas incansáveis na luta pela estruturação do nosso ICOMOS e na militância pela preservação do nosso patrimônio cultural. Eu tenho muita de estar anunciando como mediadoras desse nossa importante roda de conversa de hoje. Boa noite a todas e todos e ótima roda de conversa. Marcos, obrigada. Parabenizamos aqui, né, o Comitê de Patrimônio Imaterial e também o nosso de Paisagem Cultural nessa parceria. E aí, sem mais delongas, eu vou já chamar os nossos convidados e a nossa convidada, que são lideranças de comunidades tradicionais brasileiras, muito importantes para esse nosso debate de hoje. Então, queria convidar aqui a Leila da Conceição, que é a nossa líder caiçara em Paraty, né? Ela é representante do Fórum de Comunidades Tradicionais e também presidente da Associação de Moradores da Praia do Sono, e ela é também conselheira do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Queria convidar também o Antônio Bispo dos Santos, que é uma liderança quilombola, lavrador, formado por mestras e mestres de ofício, com experiência em aproveitamento de quintal, orientando pela geração avó, líder quilombola do Piauí e do Quilombo, Saco do Curtume, e também autor do livro Colonização, Quilombos, Modos e Significações. E queria convidar também para se juntar conosco o Almir Suruí, líder indígena da etnia Paiter Suruí, que habita a terra indígena 7 de setembro. Sejam bem-vindos, em Rondônia, juntamente com pesquisadores da Canindé, que é a Associação de Defesa Etnoambiental, e com o apoio da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI, e o Ministério do Meio Ambiente desenvolve a metodologia de diagnósticos etnoambientais participativos e o plano de gestão de terras indígenas, que vem sendo aplicado em várias terras indígenas do Brasil. Em 2007, ele é eleito
conselheiro do Conselho Nacional da Política Indigenista, colegiado que define a política indigenista no Brasil, e coloca também a importância de se discutir o modelo de gestão de terras indígenas aqui no Brasil. E na COP15, em Copenhague, o Almir Suruí apresentou o projeto do Carbono Suruí e ganha o prêmio Maya Lin. Na mesma reunião, ele abre a possibilidade para os povos indígenas de todo o mundo negociarem projetos no contexto do mecanismo de redução das emissões por desmatamento e degradação. Então, hoje a gente tem a felicidade de receber 3 lideranças de comunidades tradicionais para esse debate que nós vamos fazer com vocês aqui nas próximas horas. E aí eu passo a palavra, então, à Luciane, que vai conduzir aqui a nossa primeira roda nesse debate. Boa noite a todos e todas. Olá, boa noite. Temos que apresentar o André Bazanella. Ah, é verdade. André, desculpa. André também é um dos nossos debatedores hoje. O André é nosso companheiro também do ICOMOS, né? Ele também está no Comitê de Patrimônio Imaterial e também está no Comitê de Paisagens Culturais. E ele é doutor em Ciências Sociais, em Agricultura, Desenvolvimento e Sociedade, né, pela UFRJ, e ele é do IFAM, e hoje ele é chefe da Casa do Patrimônio do Vale do Paraíba, do IFAM São Paulo. Então, agora estamos todos aqui e passamos a palavra, então, à Luciane para que ela conduza essa primeira rodada. Boa noite, é um prazer enorme compartilhar essa roda com todas as pessoas que, de certa forma, de alguma maneira, defendem os seus territórios, sua cultura, seus modos de vida, aquilo que nós chamamos institucionalmente patrimônio cultural, né? E como essa primeira roda a gente tem a participação de um companheiro nosso, o professor Luciano Pereira, que é membro do Comitê Científico Nacional do Patrimônio Cultural e Material e professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, para compartilhar conosco depoimentos sobre os incêndios no Pantanal e a criminalização dos povos e comunidades tradicionais. Agradecido, Luciano. Ele está por aí? Conseguiu entrar? Sai de você, sai de pra lá. Não vai, meu amigo? Está falhando a minha... Na verdade, está chiando, né? Eu acho que ele só fala está chiando. Não dá para ouvir bastante, mas está chiando porque eu acho que você está com fone. Não sei que aparelho que você está, né? Dependendo do que o aparelho que você não está, você não precisa Melhorou? usar o... melhorou. Fala agora. Sim, tá, vou repetir. Agora melhorou. Bem, a gente está tentando compartilhar esse momento com as pessoas que defendem seus territórios e suas comunidades tradicionais e enfrentam formas de resistência nas suas comunidades, nas questões ambientais e de defesa das suas formas de vida, o que nós entendemos de forma institucional como patrimônio cultural, né? E para começar esse primeiro momento, nós contamos com a participação de um companheiro nosso, o professor Luciano, que vai compartilhar conosco um depoimento sobre os incêndios que ocorrem no momento no Pantanal e a criminalização dos povos e comunidades tradicionais. O Luciano é o professor da Universidade do Estado de Mato Grosso e membro do Comitê Científico Nacional do Patrimônio Cultural e Material do ICOMOS. Com a palavra, professor Luciano. Boa noite. Me ouvem?
Boa noite a todas e todas. Eu agradeço essa oportunidade. Eu agradeço essa oportunidade de poder falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui no Pantanal e que tem sido bastante divulgado na mídia nacional e na mídia internacional e que diz respeito à questão dos incêndios. Bem, o Pantanal ele é um patrimônio natural da humanidade chancelado pela Unesco desde 2002 e é importante ressaltar, para além dos impactos ambientais na flora e na fauna, os incêndios eles ameaçam de uma forma bastante drástica a vida de povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, ribeirinhos, comunidades extrativistas, e tradicionais que vivem no Pantanal. As consequências disso podem ser pensadas em remoções forçadas dessas comunidades, de suas moradias e territórios. Uma das questões importantes que devem ser colocados agora é que os conflitos existentes historicamente, eles agora nesse período de pandemia, eles se intensificam. A situação dessas comunidades acaba se tornando bastante mais difícil. O fogo, como ele é visto, para além da ameaça das comunidades, ele consome a flora, a fauna, os cultivos, destrói um patrimônio genético legado por essas comunidades, retira fontes de subsistência, fontes de geração de renda dessas comunidades, e acaba prejudicando e comprometendo a reprodução cultural de práticas, saberes e conhecimentos dessas comunidades. O que já foi queimado no Pantanal é enorme, né? Em agosto, o número de focos foi de 2.170 focos de calor em apenas 10 dias, e uma das questões que foi colocada pelos órgãos que estão monitorando fogo é que 55% dos focos do calor estão em propriedades rurais cadastradas. E, segundo informações do IBAMA, do Prévio Fogo, 98% dos incêndios do Pantanal são provocados por ações humanas. Considerando a grande seca do ano passado, de 2019, a atual situação que acontece dos incêndios no Pantanal poderia ter sido minimizada ou poderia ter sido envidado esforços para que isso fosse evitado. Dessa maneira, a situação ela aponta para talvez uma situação assim de negligência, considerando que ações preventivas poderiam ter sido feitas, como, por exemplo, elaboração de planos específicos para cada um dos estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que comportam o Pantanal, o combate de fogo de forma cooperada e articulada entre prefeituras, IBAMA, Marinha, investimentos na fiscalização e formação de brigadistas. Eu vou, ao que parece, está falhando o áudio, eu vou tirar um pouco a câmera. Bem, e uma das questões que eu acho que é importante a gente colocar nesse momento em que a gente pensa os riscos e os perigos desse fogo, é que esse tipo de ação, né, que acaba comprometendo o combate ao fogo, ele expõe também e aumenta o risco de vida dos brigadistas que estão na linha de frente desse fogo. Esse é um dos aspectos. Um outro aspecto é que a planície alagada do Pantanal, que acaba por ser decorrente do enchimento das águas, ficou comprometido devido às secas do ano passado e desse ano. Os rios eles não encheram como deveriam e logo a planície alagada ela não encheu como deveria. E é importante considerar que no Pantanal, é justamente essa área alagada que
é o principal fator de contenção do fogo. Bem, um dos motivos pelos quais o rio não encheu, eles se devem a fatores antrópicos, como, por exemplo, os impactos sinérgicos e cumulativos de obras de infraestrutura, como hidrelétricas, desmatamento, assoreamento, as monoculturas de soja, algodão, pastagens, mineração e deterioração das nascentes. E agora, aqui no Pantanal, está novamente se cogitando a hidrovia Paraguai-Paraná e a construção de 3 portos. Bem, uma das questões assim que eu acho que dentro disso tudo que é pensado é que desses empreendimentos é que as comunidades elas devem ser consultadas, né? E retornando a essa questão do fogo, é que igualmente é necessário se pensar a constituição de uma governança para o combate ao fogo. É necessário construir planos, projetos com a comunidade. Uma outra questão, assim, que talvez seja um pano importante para a gente levar em consideração, é que a Amazônia já queimou, Cerrado a Amazônia já queima, né, já faz um certo tempo, Cerrado, Mata Atlântica, região do sul do Amazonas, região do Araguaia, e aproximadamente, segundo os dados do INPE, 46 terras indígenas estão com fogo. Considerando todo esse contexto, algumas medidas elas são extremamente emergenciais para serem pensadas. Investigar e punir desmatadores incendiários, uma questão preventiva é pensar que depois do desmatamento e da limpeza vem a movimentação de solo para as monoculturas ou feitio de pastos, isso pode impactar sítios arqueológicos, incluir esses impactos ambientais existentes em relação aos fatores das mudanças climáticas e efeitos, e isso acaba por impossibilitar o adequado aumento do nível dos rios, e a questão que eu já tinha comentado, a necessidade de estabelecer uma governança. É importante colocar que na região do Pantanal existe uma coexistência das comunidades com o Pantanal. O meio ambiente natural é a coisa mais importante que eles têm. Ali está suas fontes de subsistência, ali está sua fonte de renda, e essas comunidades elas são as mais preocupadas existentes com esse bioma. Essa relação de coexistência entre as pessoas e esse meio ambiente acontece há pelo menos 8.000 anos antes do presente, segundo os dados arqueológicos comprovados. Dessa maneira, o que é importante ressaltar é que em Mato Grosso do Sul aconteceu de uma forma bastante contundente a criminalização das comunidades tradicionais, pescadores, ribeirinhos, extrativistas, que foram acusados de serem os responsáveis pelo fogo. Essa questão ela é bastante perigosa, ainda mais nesse tempo de crise que a gente vive, da pandemia, da Covid-19, e que ameaça drasticamente essas comunidades, e essa situação do fogo é mais um desafio dessas comunidades. Nesse sentido, é importante ressaltar que uma mobilização necessária seja feita dentro desse contexto, né, para se pensar planos e estratégias sobre o combate ao fogo. Muito obrigado pela oportunidade e desculpe me delongar. Agradecida, Luciano. Agora a gente vai passar para a primeira questão da rodada com nossos convidados. Gostaria de saber se meu áudio está funcionando bem, se está todo mundo me ouvindo direito. Está tudo ok? A nossa primeira questão é sobre as crises ambientais e os impactos nas comunidades, na vida das comunidades, na cultura e território. Ou seja, o que institucionalmente, novamente, a gente fala, né, é chamado de patrimônio cultural, material, imaterial e natural.
Nossos convidados terão 5 minutos de fala, né, para compartilhar conosco sobre as questões das crises nos territórios e como está o cenário atual, né, com os diversos atravessamentos e agravamentos que estão afetando as comunidades. E as ações de ordem comunitária para resistência e sobrevivência no momento atual, diante da ausência de políticas públicas, e trazer para a gente um cenário de como estão se organizando. A gente abre com o mestre Bispo para iniciar o tema da nossa roda, mestre Bispo do Piauí, né, do Quilombo do Piauí. Por favor, mestre. Viva, viva! Porque todas as vidas importam. Então, nós, nos quilombos, não vivemos em crise. Crise é uma coisa da sociedade colonialista. Nós vivemos em guerra permanente, desde o início do colonialismo. E em guerra, o que nós compreendemos é que, nesse exato momento, nós estamos tendo uma resposta dos demais seres, dos demais viventes, das demais vidas que existe em todo e qualquer bioma para a sociedade eurocristã colonialista que se autodenomina como humanos. Os humanos conveniaram entre si que eles são a espécie mais importante do mundo. E por conta disso, eles criaram o desenvolvimento. O que é desenvolver? É desconectar. É deslocar. É desfazer. É desenvolver. Então, o desenvolvimento, a partir da Carta de Pero Vaz de Caminha, se vocês não leram a Carta de Pero Vaz de Caminha, por favor, leiam. A Carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro EIA-RIMA que foi escrito no Brasil. Então, a partir da Carta de Pero Vaz, o desenvolvimento chega nas comunidades que são envolvidas e não desenvolvidas, e tentam dizer para as comunidades como é que elas devem viver. Ora, eu habito no Quilombo Saco Curtume, no semiárido. Essa semana, eu vi em todos os meios de comunicação que existe uma grande mobilização em defesa da Amazônia. Onde é que tem uma grande mobilização em defesa da Caatinga? Se a Amazônia tem o maior volume de água no mundo, a Caatinga tem o maior volume de sol. E quem foi que disse que a água é mais importante do que o sol, ou que o sol é mais importante do que a água? A Caatinga tem um grande volume de sol, um grande volume de vento, um grande volume de terra, porque como a mata não é tão adensada, o contato entre o sol e a terra é muito mais forte. E por que isso não é discutido na mesma proporção que se discute a Amazônia? Então, estou dizendo isso para dizer que nós não estamos em crise, nós estamos em guerra desde sempre. E que o coronavírus é apenas mais uma pandemia. Quando a sociedade eurocristã monoteísta joga veneno na agricultura, ela provoca uma pandemia para todos os viventes de qualquer bioma que é atingido por esse veneno. Quando a sociedade eurocristã monoteísta joga resíduo de gases, resíduos gasosos na atmosfera, ela também provoca uma grande pandemia para todos os seres dos astros. E quando esses seres humanos associados pelas propriedades jogam esgoto nas águas,
eles também provocam pandemia para todos os seres. Então, na verdade, não existe crise, existe uma doença chamada cosmofobia, que a sociedade eurocristã monoteísta é portadora dessa doença. Ou seja, o medo do cosmos, o medo da natureza. Estou aberto para o debate. Agradecida, mestre. Na sequência, convidamos o chefe Almir para compartilhar conosco sobre... Chefe Almir, o senhor está aí? Para compartilhar conosco Olá, sobre a resistência e a defesa do seu território. Boa noite, mestre. Então, é um grande prazer, né, estar com vocês. Que bom que as pessoas acham que união é importante, né? Isso é uma base de uma cultura, de uma política, de uma consciência, uma geopolítica, na verdade, né? Que o Brasil deve ter, né? Mas aqui eu estou realmente prazer grande estar compartilhando com vocês o meu decepção, eu vou dizer assim, né? Dessa política brasileira que está atuando hoje, que dentro da cultura, dentro do meio ambiente, dentro dos direitos humanos, dentro do crescimento econômico, talvez até, né? Eu não sou especialista em nenhum momento na economia, né? Nunca me formei por isso, né? Mas eu sou formado em amar outras pessoas, né? Gostar e respeitar. Isso é meu jeito de ser como líder, mas aqui eu quero, em cima de tudo, lamentar a morte de milhares de brasileiros que morreram até agora com essa Covid-19. Em especial, quero citar aqui um dos líderes do Suruís que foi a vítima dessa doença ontem, né? Então, nós Suruís, estamos em luto, estamos em busca de direito, que o governo responde nosso clamor de luta pela essa luta pela humanidade, não só pelo povo suruí, né? Que é o nosso líder Yabibi Suruí. Então, eu ia pedir um momento de silêncio, mas eu, com grande respeito, eu vou continuar falando, né? Dizer que isso aí, né? Eu acredito que nós que tentamos conectar com outros conhecidos que venha trazer uma concepção da importância disso. Você não pode ver simplesmente você. Se você faz uma parte de uma natureza, você tem que ver de outras pessoas como da importância que você tem da sua família, do seu povo, da sua consciência ao mundo, né? Então, a partir dessas, a gente falamos da floresta, né? Da natureza. É uma coisa incrível. Aquelas pessoas que conseguem falar, entender, né? Entender a floresta, você consegue saber onde que você está dentro da floresta. Como você pode estar dentro de uma cidade.
né? Dentro de uma cidade você tem o cor vermelho, amarelo e verde, para você pode passar ou não, né? E mesma coisa, você dentro de uma cidade, você tem nome da rua, número da casa, essas coisas todas. Então, dentro de uma floresta, você pode ter também, a partir de uma conversa de um pássaro, um inseto, em todos, o que uma floresta viva pode falar com você. E isso, hoje, está passando um grande risco. Um grande risco. Muitas vezes, muitos cientistas, muitos líderes indígenas, muitas pessoas vêm falando, floresta está ameaçada, o mundo está ameaçado, o clima está ameaçado, tudo isso. E aí, como que nós podemos fazer daqui para frente? Eu pergunto para você e você pode perguntar para mim também. Então é isso aí, pessoal. É um prazer estar com vocês, tá? Eu sou uma debate, né? É isso aí. Muito agradecida, chefe Almi. Eu vou perguntar toda hora se meu fone está funcionando direito, se minha voz está ok, porque eu estou com problema no fone e eu não tenho outro para trocar. Passamos a palavra agora para Leila Caissara, da Praia do Sono. A Praia do Sono fica no município de Paraty, no Rio de Janeiro. E ela vai compartilhar conosco agora as resistências e sobrevivências e a guerra de seu território. Por favor. Boa noite a todos e todas. É um prazer, né, estar aqui. Agradecida pelo convite. Eu quero dizer que nós, caiçara, a gente não tem guerra, não tem problema com o meio ambiente, né, com a natureza, né, com o lugar que a gente vive. A gente tem problema com as pessoas que vêm de fora, né, com os grileiros, né, com o direito do nosso território de ir e vir, direito de viver no nosso território. Quero ressaltar também que não foi falado, faço parte do Fórum de Comunidades Tradicionais de Paraty, Angra e Ubatuba, onde a gente trabalha junto também com as aldeias indígenas, né, e os quilombolas. E dizer que a gente tem enfrentado, né, problemas, né, por conta da pandemia, né, que a gente não estava acostumado, somos um povo muito livre. A gente mora entre o mar e a montanha, né? A gente vive da terra e da pesca, então a gente não... É um povo muito, muito solto, né? Muito junto. A gente é uma comunidade de mais ou menos 350 moradores. E a gente depende da pesca, da roça e do turismo, né? E hoje a gente está sofrendo essa pandemia e a gente está isolado, né? Desde março a gente está isolado em nossa comunidade. E a gente fez uma barreira, né, na trilha, no acesso, que dá acesso à praia, nossa praia. A gente fez essa barreira com nós mesmos, moradores, né, a gente repesa essa barreira, impedindo a passagem de pessoas que não moram na comunidade, né. Isso para proteger os nossos anciões, né, os nossos mestres, os nossos mais velhos. A gente quer proteger a nossa vida, né, nossa terra, nosso cantinho. E até hoje a gente só teve um caso de Covid, né? Não temos nem mais um caso. Paraty já está aberto para o turismo, né? O nosso município já abriu, mas a gente ainda continuamos fechados, ainda estamos numa barreira, né? Ainda estamos na luta, né? Somos resistência, somos um povo guerreiro, como eu falei, a gente vive em harmonia, né? A gente só tem problemas mesmo com os empreendedores, né, com os grileiros, pessoas que querem nosso lar, nossa terra, nosso modo de vida, né? Somos pessoas tranquilas. E também temos problema, né, com esse governo, né, que a gente vive abandonado, né? Somos desrespeitados, não somos vistos, né? Precisamos de políticas públicas. A gente tem educação diferenciada, né, com muita luta, muita garra, né, com a ajuda aí
dos povos, né, dos nossos povos, do município, né, dos indígenas, né, dos quilombolas. A gente tem uma luta única, né, uma luta só, e a gente estamos aqui resistentes na luta, né, firme e forte. Ainda estamos continuando até o final do mês, né, nessa guerra contra o Covid. Temos problemas com dinheiro, né, porque a gente vivia do turismo, né, então hoje a gente não ganha nada, se a gente não trabalha, a gente não tem dinheiro, né, a gente só vive da pesca, né, subsistência, o nosso turismo também é de subsistências, né, temos pequenos comércios na praia, né, de moradores nativos, e com muita força, com muita fé em Deus, a gente continua aqui, né, lutando, e a gente vai seguindo em frente, né. Estamos esperando, né, eu acho que a gente estamos já pensando em abrir, né, a nossa comunidade, porque a gente gosta de receber as pessoas, né. Quem conhece a gente sabe que a gente é um povo muito receptivo, o caiçara, ele é um povo que gosta de receber, né, ele é acolhedor, e a gente sente muita falta, né, dos amigos, né, dos parceiros, do turismo mesmo, que também faz parte da nossa renda. A gente também está sofrendo um bocado na pele aí também, a gente tem pessoas que não entendem o porquê que a gente está fazendo isso. Tem pessoas que acham que a gente está proibindo as pessoas de vir, mas não é, né? A gente só está fazendo isso pelo bem da comunidade e como um modo que a gente viu, né, de preservar a nossa gente, né, a nossa comunidade. A comunidade de Trindade também passou por isso, né? Ela fez uma barreira, né, com muita luta, e ficaram, né, mais de 100 dias, né, mais de 100 dias fechados. Desde março, eles fecharam antes da gente, a gente hoje está completando 2 meses, exatamente hoje, no dia 26. Estamos completando 2 meses exato de barreira mesmo, né, de isolamento total, né, porque quando começou o Covid, né, a pandemia, a gente achou que ia acabar rápido e ficamos dando um tempo para ver o que acontecia. Chegou um momento que a gente viu a necessidade de a gente fechar. A gente vive no meio, entre uma comunidade caiçara, né, que é Ponta Negra, e na nossa frente, no nosso caminho, a gente tem um condomínio, né, que é um condomínio milionário, né, e vive cheio de pessoas, né, que são os moradores de verão, né, que vêm de São Paulo, que vêm ocupar ou passar sua quarentena aqui no condomínio. Então, a gente precisa passar por dentro desse condomínio, né, a gente tem essa luta também, né, que é mais uma luta que a gente passa, onde a gente não pode caminhar, a gente tem que passar por dentro de uma van. Então, esse é o risco também que a gente corre, porque a gente divide essa van com mais a outra comunidade próxima nossa, né, que teve alguns casos confirmados, né, e a gente entra numa outra comunidade também com casos confirmados, e a gente tem muito orgulho, né, claro que a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente tem muito orgulho de a gente não ter acontecido nada de grave na nossa comunidade, então a gente fica muito feliz, né, de estar caminhando, e a gente acha que está certo, né, como eu falei, a gente está junto, a gente está só com a comunidade fechada, mas a gente tem muitos problemas também, que eu acho que eu vou falar isso na próxima fase. Acho que é isso. Obrigada. Agradecida, Leila. Para encerrar esse bloco, esse primeiro bloco, a gente chamou André Bazanella para trocar conosco sobre suas experiências acerca da salvaguarda das comunidades tradicionais. Eu acho que a gente se viu... André, Bom, a gente vive... Oi? Eu ia dizer que você Oi, estava querida. mudo, mas você soltou quando eu fui falar. Ah, tá. Não fui eu que botei, foi a... Não, assim... Bom, é bom assim estar com vocês, né? Boa noite. Eu conheço a Leila há muitos anos, né? A gente viu essa luta deles durante muito, muito tempo, né? Moro em Paraty, 5 anos, trabalhando com patrimônio cultural. A Almira eu conheci agora há pouco tempo, mas eu conheço muito pessoal lá do Alto Rio Negro, principalmente, né? Conheci lá os tucanos, o pessoal dançando. Também com a mesma luta de... essa dificuldade toda com mineração, com todo esse trabalho que a gente tem visto, todos os problemas que tem visto nas comunidades indígenas, né? Eu acho que a gente tem problema
num país que veio se somar agora à crise do Covid, que é uma coisa extremamente grave, deveria ser curta, como a Leila falou, mas acabou se prolongando como um grande platô de muitos casos, e que a gente, na verdade, não está vendo saída rápida, né? Mas é uma crise de muitos anos de uma ideia de desenvolvimento que a gente colocou no país. Assim, desenvolvimento ele não é uma coisa abstrata, assim, vamos nos desenvolver. Parece que existe uma ideia que nós vamos seguir um caminho e caminhar sempre em frente. Mas se a gente reparar, o desenvolvimento, que é a transformação permanente, a mudança permanente, ele implica necessariamente, para que ele aconteça, na preservação de certas matrizes, de certas durações que as nações precisam para se reconhecerem, né? Isso a gente chama patrimônio, normalmente, né? Patrimônio cultural. As nossas matrizes, uma delas mais importantes que a gente tem desde a ideia de país, é essa diversidade, tanto ambiental como cultural. Tá? Quando você fala que você está resistindo, as comunidades estão resistindo, é mais que as comunidades que estão resistindo. É a ideia de um país que está resistindo a uma ideia abstrata de desenvolvimento que é anônima, né? Que ela vai transformar algo em coisa nenhuma no final. Tá? Não existe um desenvolvimento abstrato que afeta igualmente todos os países. Isso é uma ideia totalmente colonial que a gente importou, que a gente tenta implantar sobre nosso país, sobre nossa realidade. E essas pessoas que defendem essa diversidade ambiental, essa diversidade cultural, que está na matriz da ideia do Brasil, se você pensar desde sempre, está falando da Caatinga, né? A importância da Caatinga para a identidade brasileira, a importância da Amazônia para a identidade brasileira, a importância do Pantanal para a identidade brasileira, da Mata Atlântica, você vê que a identidade desse país, a duração desse país é intrinsecamente associada à preservação desses biomas. E, da mesma forma, a preservação dos povos. O som... Não entendi. A preservação desses povos que lidam com esse ambiente há 500 anos, às vezes há muito mais anos, se pegar, talvez 8 mil, 10 mil anos. Então, o que está se defendendo, preservando a diversidade, é a preservação da própria ideia de país, da própria ideia de nação. Tá? Uma coisa interessante também, que eu acho que dentro dessa ideia de diversidade, é a preservação de diferentes formas de ver o mundo. Como o Amir estava falando, a floresta, ela fala. Eu trabalhei no sono muitos anos, né? Assim, conheci o sono, não trabalhei, conheci o sono muitos anos, e quem convive com a comunidade tradicional, ela fala que essa relação nossa, sujeito-objeto, homem-natureza, por uma comunidade tradicional, é uma relação sujeito-sujeito. Você fala para a natureza fala de você. Sabe? É uma relação de você parte da paisagem, de uma série de sítios, de lugares que falam com você também. O sono, por exemplo, que é a Praia dos Antigos, a Praia Encantada dos Antigos, né? Onde você tem toda uma série de limites, toda uma série de sinais vermelhos e verdes que você pode entrar ou não pode entrar. Porque a natureza, bem ou mal, ela é um protagonista. Tá? E isso faz parte da nossa identidade há séculos. Né? Mas existe toda uma ideia abstrata de que você tem que mudar tudo para chegar a algum lugar. E nada chega a algum lugar mudando tudo. Tá? Porque você deixa de saber quem é. Então é isso, né? André, muito obrigada pelo seu depoimento aqui como debatedor. Muito obrigada a todos os nossos companheiros das comunidades aqui. Eu queria começar esse segundo bloco fazendo uma provocação para vocês a partir da ideia de guerra, né, que o bispo nos trouxe aqui, né? O que a gente está vendo aqui, né? O que nós estamos tendo a oportunidade de compartilhar com vocês? Vocês são comunidades tradicionais, né, que resistem nesse território há muitos anos, né, séculos, e vocês estão em intensa comunhão com a terra e com a natureza, e a gente tem não uma crise de fato, como o bispo coloca, mas uma guerra de um sistema que tá todo estruturado e desenvolvido não para o desenvolvimento humano e o desenvolvimento territorial. Acho que a gente nem pode usar a palavra desenvolvimento, né? A gente tem que usar a palavra mais correta, que é crescimento econômico. Então, desde que nós fomos descobertos, né, aqui no Brasil, a gente explora riquezas naturais, tira essas riquezas naturais, né, foram vários ciclos,
né, o ciclo desde o pau-brasil, o açúcar, o café, a borracha na Amazônia, os madeireiros, Carajás aí perto de vocês, com toda a exploração de ferro e destruindo esses nossos biomas, e todos os investimentos brasileiros em infraestrutura de logística e de crescimento das cidades, de crescimento, de exploração do território, está voltada para essa extração até hoje, né? Inclusive, podemos citar aqui alguns exemplos, como, por exemplo, o novo investimento na ferrovia Norte-Sul, né, que liga aqui toda a região de escoamento da soja e do milho, que vai ligar os portos lá em cima, né? A luta do Almir lá, na questão das madeireiras ilegais, né? A luta da Leila, que ela já começou a apontar aqui para nós, em relação ao desenvolvimento do litoral do Sudeste, em relação as casas de veraneio e condomínios fechados que vão comprimindo essas populações cada vez em territórios menores. Então, vocês são territórios de resistência nesse sentido e territórios de guerra. Então, eu queria perguntar para vocês, na perspectiva de vocês, dentro desse segundo bloco, como que vocês enxergam, né, como que vocês lidam com essa guerra, né, essa guerra do crescimento, que não considera o desenvolvimento, a preservação da natureza e o desenvolvimento de comunidades tradicionais como as que vocês militam e representam e vivem, né? Então, queria fazer uma rodada com um pouco essa pergunta e um pouco, assim, o papel do Estado, né, em relação a isso, e aí o André depois terminar um pouco o papel do IPHAN frente também a essa resistência como um órgão de Estado que protege o patrimônio cultural. Então, queria passar essa rodada primeiro para o Antônio, para que a gente possa refletir um pouco sobre essa guerra, né? Estamos em guerra no Brasil desde 1500, continuamos nela, como que vocês têm trabalhado em relação a essas questões e essas perspectivas, né, frente a essa permanente guerra em que vivemos, né? Então, vamos lá, Antônio. Então, primeiro, eu não sou brasileiro. Eu sou afro-quilombola no Brasil. Porque o Brasil é uma nação colonialista. E eu não sou colonizado. Eu sou contra-colonizador. Começo por aqui. Depois é dizer que a nossa guerra é uma guerra contra-colonialista. Mas não é uma guerra de matar ou de morrer. É uma guerra de resolver, é uma guerra de resolutividades. É uma outra guerra. E é por isso que nós ainda existimos, porque nós somos guerreiros resolutivos. Nós não somos guerreiros vencedores ou perdedores. Nós somos resolutivos. Os quilombos são quartéis generais de guerra resolutiva. Dizendo isso, o que eu posso lhe dizer? É que, desde o início do colonialismo, nós enfrentamos o colonialismo. E por isso estamos aqui. Mas agora vamos para o que é mais importante para nós, que é a questão da resolutividade. Isso é o mais importante para nós. Nesse exato momento, a nossa guerra aponta para uma reflexão muito fantástica. Acabou as teorias. Acabou o mundo eurocristão monoteísta. Acabou. O que vocês estão chamando de crise é exatamente a decadência do mundo eurocristão monoteísta. E o que nós estamos chamando de guerra é exatamente um propósito resolutivo para essa questão. Então, resumindo, é necessário acontecer uma grande confluência entre as favelas, os quilombos, os terreiros e as aldeias. Que já está a se concretizar
o paraíso será aqui. E o céu será onde os contra-colonialistas determinarem que os colonialistas vão viver. Grande abraço. Então, puxa, Vamos passar agora para o Almir. Eu gostei bastante da sua fala, companheiro Antônio. Muito bom, muito bom. E até me motivou a dizer o seguinte, né? Em nenhum momento o povo indígena foi colonizado. Nós somos dono do Brasil. Né? E, portanto, nós precisamos defender esse povo brasileiro no maior e melhor forma possível. E quanto nós, isso que nós, povos indígenas, tem tentado fazer. Portanto, nós criticamos, nós fazemos que esse governo é assassino de todos o direito que o povo brasileiro conquistou até agora. Na educação, na saúde, no meio ambiente, na economia, em todos. E isso. Mas só que nós nunca defendemos pela uma classe, nós defendemos o Brasil. Né? Eu acredito que o povo indígena tem defendido tudo isso, mas essa opinião, essa sabedoria nunca chegou na faculdade, nunca chegou na escola de forma certa, honesta, que a política reconhece como tal. Né? Mas agora é necessário a gente refletir realmente e levar para frente. E onde que nós precisamos buscar, se nós somos, se nós estamos lutando pelo o bem comum do Brasil. Né? Porque nenhum tal universidade foram de governo, né? Desclassificado várias universidades, né? E acabou com várias oportunidades que milhares de pessoas podem ter, né? Eu não estou falando de cota, eu estou falando da melhor qualidade de educação, né? Seja privado, seja universidade pública, que deveria ter um maior respeito com tudo isso, mas cadê? Onde que estão? Imagina na saúde agora. Onde que estão? Onde que estão? Esse pode fazer, mas pode fazer uma grande reflexão. Nós brasileiros, até agora, são a maior população que morreu com esse Covid, até agora dos piores. Infelizmente, por que o governo não implementa só políticas públicas como deveria ser? Está lá escrito com CF, Constituição Federal no Brasil. Por que de respeito a conhecimentos científicos? Por que de respeitam todos os instrumentos que são valores do país? Eu acho que temos que reagir nesse momento, né? Mas sem preconceito a ninguém, eu digo assim, eu tenho muito orgulho de dizer, eu defendo o Brasil mais do que um presidente que defende seu mandato. Eu defendo o Brasil, defendo
de um senador que defende, já. né, o seu mandato. Nós estamos aqui para defender o Brasil. Um Brasil consciente, Brasil de direito, Brasil democrático, e Brasil sustentável. Entendeu? Não precisamos levar quem somos nós. Se nós atuamos, se nós defendemos, se nós conquistamos o nosso direito como povo brasileiro, nós temos que estar juntos, defender esse direito. E dizer, não precisa dizer ser indígena, ser negro, ser fulano, não. Vamos, é necessário agora. É uma reflexão que eu posso dizer para vocês. Obrigada, Almir. Acho que eu vou repetir aqui as palavras da Betina, né? Essa grande oportunidade de escutar essas falas, né? Essas falas de vocês que são a alma do Brasil. E aí eu passo para a Leila, para ela fazer as considerações dela nesse segundo bloco. Leila está com o áudio fechado. Desculpa, gente. Eu faço a minha fala, né, dos nossos mestres aí que falaram, né? É bem bom de estar ouvindo isso. A gente fala a mesma língua, né? Eu acho que nós, tradicionais, né, somos o povo brasileiro, somos nós que defendemos a terra, que defendemos a cultura, né? Que fazemos, né? A gente sabe, né, o que a gente está fazendo, a gente luta, né, por um Brasil melhor, né, para nossas crianças, né, para um futuro melhor. E a gente está vendo que estão destruindo, né, que esse governo está destruindo tudo, né, tudo que a gente até agora, né, preservou. Hoje a gente não tem mais segurança, né? A gente mata um leão por dia, né? Porque sempre foi assim, né? Como foi falado desde o descobrimento, né? Como dizem lá, né? A gente vem resistindo na nossa terra, né? No nosso território, no nosso lugar de origem, né? Todos os tradicionais, né? Lutando e defendendo, né? A sua cultura, né? A sua crença. E vem um povo que não pensa, né? Não valoriza isso, né? Que só estão aqui porque desse povo, né? Dos tradicionais que estão na terra, que lutam, que defendem. Se hoje a gente tem verde ainda, se hoje a gente ainda tem água boa, se a gente tem, né, uma praia limpa, isso é graças aos tradicionais, né? As pessoas que vivem nesses lugares, né? E hoje em dia, as pessoas querem tirar essas pessoas, não tem um pingo de respeito, né? Precisamos que esses governos respeitem a população tradicional, né? As comunidades tradicionais. É muito triste, né? Você ver que a única coisa que você quer é o que você tem de direito, né? E as pessoas não veem isso, né? Hoje em dia as pessoas só pensam muito em dinheiro, né? E não pensam que a nossa maior riqueza, né, está aqui pertinho da gente, né? É o ar que a gente respira, né? Que é o verde que a gente tem. E se tudo isso acabar, acaba tudo, né? Que a gente não tem condição de viver, não só a gente, mas as pessoas que vivem na cidade também, né? As pessoas que vivem na cidade, você precisa valorizar mais as pessoas que moram, né, nos seus territórios, que moram longe, né, que não têm acesso à educação, que não têm acesso à saúde. A gente precisa de saúde digna, né? Precisa de educação para os nossos jovens. Precisamos de reconhecimento, que o governo veja a gente, né? Que nós aqui mesmo a gente tenta fazer as coisas com a ajuda das comunidades e não do governo, né? A gente não tem esse apoio. A gente mora numa área de preservação ambiental em duas áreas, né? Que é a APA, né? Que é a federal, né? E a Reserva Ecológica Estadual. E mesmo assim, a gente é tratado com descaso, né? A gente deveria ser protegido, né? A gente faz parte desse patrimônio, né? A gente é patrimônio vivo, né? A gente está aqui há milhão de anos já, né? A vida toda, né? Quando chegaram aqui, a gente já existia, né? E a gente é um povo que sabe viver da terra, que sabe viver da mata, que sabe viver, né? Faz a canoa, faz a sua casa. O caiçara, ele tira o seu sustento com as mãos, com as próprias mãos, né? Ele não precisa de muita coisa para viver. E ele não desmata, ele não destrói. Ele usa o que ele precisa, assim como os indígenas e outros, né?
Eu não estou falando só do caiçara, mas da população tradicional, né? Que é o agricultor, né, que leva para a nossa mesa, né, a nossa comida boa, né, que é desrespeitado. Hoje em dia, a gente dorme, né, e não sabe no outro dia como é que vai acordar, né? Qual é a nova lei que vai ser criada, o que vai ser tirado da gente, né? Cada dia tira uma coisa. A gente está no meio de uma pandemia, né, que está matando milhões de pessoas e a gente não tem um ministro, né, da saúde. É um absurdo, né? Um país como o Brasil, né, com tanta diversidade, com tanta coisa legal, tanta coisa boa, e, e as pessoas não valorizam isso, né? As pessoas só veem, né, o dinheiro, não se preocupa com a vida, né? A gente se preocupa com a vida, né? Nós tradicionais, vem em primeiro lugar a nossa vida, a nossa saúde, os nossos anciões, né? A nossa família. E a gente precisava de ser olhado com mais carinho, sabe? Com mais atenção, né? Para esses povos que vivem, né, em suas comunidades, pelo menos com direito ao território, né? A garantia do território, porque se a gente sem território, a gente não é nada, né? A gente não tem educação, a gente não tem saúde, a gente não tem nada. Então, a gente precisa de respeito, a gente precisa de ser visto, nós que moramos longe, a gente precisa, tem os mesmos direitos de quem mora na cidade, tem direito à educação, direito à saúde, né, direito de ir e vir, né? Então, é isso que eu tenho para deixar. Obrigada, Leila. Antes de passar para o André, eu queria só fazer uma breve consideração aqui, porque acho que os três falaram muito da questão, para além da resistência, da história de resistência que esses povos têm nos seus territórios, da importância do território como próprio local de sobrevivência e resistência. E aí eu queria, então, passar para o André, para que ele falasse um pouco na perspectiva do Estado, né, na perspectiva de dentro do IPHAN, o que o IPHAN pode fazer, além de tudo que já faz, o que ele poderia fazer mais, e a gente sabe que só a instituição de patrimônio também não dá conta sozinho de toda essa proteção, essa salvaguarda. A gente tem que ter uma concertação entre políticas urbanas, políticas rurais, do desenvolvimento rural, políticas ambientais, e a gente sabe que o IPHAN tem tentado fazer costuras institucionais em relação a provocar essas políticas nos municípios, através dos planos diretores, planos de desenvolvimento regional que agora estão na pauta. Enfim, a gente não está num momento fácil no governo, não temos só um ministro da saúde, não temos outros ministros, né, inclusive do meio ambiente, o próprio comando do IPHAN. Então, assim, queria passar a bola para o André, essa difícil tarefa de comentar isso, para que a gente possa encerrar um pouco essa reflexão dessa segunda parte, e depois a gente possa inaugurar a nossa terceira e última parte aqui dessa nossa conversa de hoje. André. Bom, é difícil, né? É uma questão, assim, só voltando para a questão da guerra, que eu acho interessante, porque se a gente olhar a história do discurso sobre o Brasil, desde o complexo de vira-lata, desde tudo, parece que o Brasil trava uma guerra constante contra si mesmo. Qualquer coisa que a gente fale, assim, o povo é isso, o povo é aquilo, como se o Brasil não fosse o próprio povo. Então, é uma guerra constante de autodestruição. Como se tivesse que trocar tudo para fazer algo totalmente diferente, o que é impossível. Tá? Bom, agora, quando a questão de política pública, naturalmente, eu não posso falar pelo IPHAN, eu sou servidor, mas não tenho autoridade para falar pelo Instituto, nem autorização para falar por ele. O que eu posso falar da minha prática de patrimônio. Bom, como eu falei, o patrimônio cultural, ele trabalha para permitir essas permanências onde o país pode se reconhecer, assim, o país que eu digo, as populações, né? E essas permanências são territórios, são saberes, são fazeres, são edificações, são tudo que você permite que o país se identifique com o fazer e o saber do seu povo, que é o básico para você pensar em desenvolvimento, tá?
O que um órgão de patrimônio, seja ele federal, estadual, municipal, pode fazer é aumentar a participação da população na preservação deste patrimônio. Qual o instrumento que eu vejo, o único que eu vejo? É você ampliar a gestão de redes colaborativas, participativas, em torno dessa ideia da preservação dos territórios amplamente definidos como territórios, saberes, fazeres, lugares, e também de epistemologias totalmente diferentes, né? Assim, conhecimentos totalmente diferentes, e que é a natureza do Brasil. Lembrando que o Brasil é um país altamente diversificado, disperso ao longo da maior parte da sua história. Ele vai se concentrar em sítios urbanos no século XX, a população passa da maioria rural para a maioria urbana em pouco tempo, né? Então a gente guarda muito essa memória da diversidade cultural como matriz de desenvolvimento. Tá? Então eu acho que a única maneira de trabalhar com tamanha diversidade que nós temos e preservando essa diversidade é você ampliar a participação social através de amplo movimento de criação de redes, de trocas e troca de saberes, né? Troca de conhecimentos, porque são conhecimentos muito diferentes também, inclusive a respeito do que é natureza, do que é Brasil, do que é povo, do que é coisa. Então, essa troca toda que eu acho que a gente tem que ampliar e fomentar. Não adianta a gente tentar fazer uma política discursiva de implementação de um discurso hegemônico sobre o patrimônio. Isso a gente sabe que no Brasil não vai funcionar nunca, né? A gente não parte de uma matriz e fala assim, não é o francês que vai puxar, que vem do celta, que vem não sei o que vai seguindo o Carlos Magno, não sei o que, Revolução Francesa, tal, até chegar numa ideia de francidade, como diria o pessoal, né? A gente não tem essa continuidade. A gente parte de uma matriz. E essa matriz ela tem que se dar a conhecer através da participação da própria gestão do patrimônio. Tá? Eu acho que isso é básico. André, obrigada pelas suas considerações. Acho que tem uma palavra-chave que você falou aí que eu gostaria de ressaltar, que é a palavra rede, né? Eu acho que, de uma certa maneira, essa ideia de rede, de conexão, ela esteve presente na fala dos nossos três convidados, né? Tanto o Almir quanto o Antônio Bispo, quanto a Leila, falaram, né? O Almir até citou aqui a confluência, né? A necessária confluência entre favelas, quilombos e terreiros, e o Almir está falando assim que a resistência indígena é uma resistência pelo Brasil, pela natureza, pela conservação ambiental, né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento também de resistência coletiva, conjunta, e eu acho que essas mídias novas aqui, que são difíceis, às vezes a gente cai, perde o áudio, mas elas estão fazendo quase que uma revolução, assim, em termos de conexões, né? A gente está conseguindo se conectar mais rapidamente em lugares tão distantes, né? Hoje a gente tem aqui o Brasil representado, a alma brasileira representada. Então, queria deixar essa mensagem ressaltada da ideia de conexões entre esses povos de resistência e a ideia de redes necessárias. E aí o ICOMOS também pode ser um agente como um grupo que organizadamente está atuando pelo patrimônio brasileiro. Podemos também ajudar essas comunidades na defesa desse patrimônio vivo, como disse a Leila, né? É o patrimônio vivo. Então, eu queria passar para a Luciane agora, para ela abrir esse terceiro bloco, para a gente fazer a nossa última rodada aqui, com a presença aqui, com as palavras encantadoras dos nossos convidados de hoje. A gente entra agora no nosso terceiro bloco, né? Pensando um pouco nas perspectivas futuras e fazendo um gancho na fala, na participação, e tentando organizar um pouco o pensamento mais no sentido sistemático de defesa e do patrimônio cultural. Acho que a gente pode pensar nessa fala do André final, que são as redes participativas para a salvaguarda dos territórios, né? E então a gente pensou que nesse momento cada um poderia falar por 5 minutos também
sobre as políticas do Estado, né, e as ações do Estado para a proteção e manutenção da vida dos povos e comunidades tradicionais, e, diante delas, né, quais são as estratégias que as comunidades têm traçado numa perspectiva de médio e longo prazo para o enfrentamento das questões que são estruturadas pelo racismo e pelo colonialismo, né, na sociedade brasileira, tais como as questões abordadas no bloco anterior. E, então, a gente inicia pelo Antônio Bispo, tá aí? Mestre Antônio Bispo? Não? Então, vamos para o chefe Almir. Chefe Almir, o senhor consegue falar agora? Bem, então, Leila, você consegue falar agora? Sim. Posso falar? Quer que eu repita? Você quer que eu repita? Ou não precisa? Não está dando para te ouvir, não tá dando para te ouvir muito, está cortando um pouquinho a sua fala. Esse fone aqui, então, eu não tenho como trocar, mas vamos tentar. A gente pensou nesse último bloco para fechar esse debate da gente em 3 blocos, né? E pensando na perspectiva para médio e longo prazo de organização de vocês, e aí trazendo um pouco a fala dos outros blocos para a sistematização das questões do patrimônio, a gente pode pensar nas redes participativas para a salvaguarda dos territórios, como o André trouxe aqui para a gente na fala. Então, diante das questões, né, traçadas aqui, apresentadas por vocês, as políticas do Estado, né, como vocês têm se organizado para as estratégias de médio e longo prazo para o enfrentamento dessas questões que são estruturadas pelo racismo, pelo colonialismo na nossa sociedade, abordadas por vocês aqui. Caiu. Amor, acabou a bateria. Você acredita? Chefe Almir? O Leila, a gente está te ouvindo. Mas ela falou que vai acabar a gente não está bateria. te vendo, mas a gente está te ouvindo. Então passa para ela, vamos lá ver se ela consegue responder. Você está ouvindo, Leila? Acho que agora ela caiu. Não, eu acho que a bateria dela... Oi, Chefe Almir? agora eu botei. O senhor ouviu Oi, o que eu falei? botei agora. O senhor conseguiu ouvir o que eu falei? Ouvi. Metade. Tá, vou Metade eu repetir. ouvi. Tá, vou repetir. Mas eu posso responder, né? Tá, pode sim. Então, Se o senhor quiser, eu posso repetir também. Quer repetir? Não sei, o senhor prefere? Mas eu peguei metade da conversa, do pergunta, mas eu sei. Tá bom? Então, assim, desculpa aí, aqui a gente está como é que é? É um pouco menos internet, menos luz, né? Aqui minha esposa está me ajudando para ver meu rosto, tá? Então, assim, eu acredito que como que nós podemos fazer, em primeiro lugar, o governo tem que ter sua responsabilidade de cumprir, né, a sua política. Esse é o primeiro passo, né? Segundo, eu acredito que, entre aspas, nós temos pedido aqui para a terra indígena 7 de setembro, um hospital de campanha. Eles falaram que eles não podiam porque não faz atendimento dentro da critério da política da saúde e do governo para atender nosso povo, que é a população, porque nossa população é aproximadamente 1.500 pessoas. Terceiro, eu acho que quando o governo nega sua política,
sua atitude igual essa é um governo de genocídio. Né? Então, porque eu não sei como dizer, a gente não precisa atender pela população, a gente tem que atender pelas pessoas, né? Então, é muito triste. Desculpa, eu vou emocionar, né? Mas, infelizmente, o governo trata povos indígenas, pessoas de minorias dessa forma. E mais ainda nesse governo, né? Mas nós vamos resistir realmente, porque até agora nós resistimos, né? 2.500 e tarará, né? É uma incompetência que o governo faz. Porque o que eu tenho visto pelos bastidores, né? Não falta dinheiro. O que falta amor, competência e implementação dessa política. Mas quando nós perdemos um dos nossos grandes líderes do povo Paita Suruí, é uma tristeza muito grande. Eu quero justiça, eu quero que a opinião pública brasileira reconheça o nosso clamor, o nosso respeito. Eu quero opinião de onde nós estamos falando, pessoas das instituições científicas, políticas, econômicas, reconhecem o povo indígena como tal. Mas, mesmo assim, eu quero dizer para vocês, depois, desculpa o meu desabafo. Eu sei que vocês não são responsáveis de nada disso, mas vocês podem contribuir com isso. Vocês podem relatar isso como apenas não pela história, mas eu quero que vocês levantem essa bandeira de povos indígenas como tal. Boa noite, professores. Boa noite, chefe Almir. Muito agradecida pela sua fala. Também nos emocionamos, né? Desde o primeiro momento que o senhor falou, formado para amar pessoas. Bem, a Leila acho que não conseguiu voltar, o mestre Antônio Bispo também não. Então, a gente passa para o André, para fazer o encerramento agora do terceiro bloco. Eu acho assim que o Almir falou uma coisa que eu acho extremamente importante, né? Que é essa defesa que as populações indígenas e os caiçaras e os quilombolas, mas assim, esse povo organizado em geral faz de todos nós, tá? Quando eles estão trabalhando para guardar a ideia de diversidade, a ideia de cultura, essa coisa brasileira, ou dessa comunidade que se reconhece como brasileira, eles estão trabalhando por cada um de nós, desde o mais desligado da realidade brasileira até o mais imerso num sistema cultural particular. Tá? Eu acho isso importantíssimo. E essa identidade, ela é extremamente rica, extremamente coisa, e ela tem uma contribuição muito grande para o mundo como um todo, inclusive nessa relação com a natureza, que ela estabelece outras discussões que a ideia de desenvolvimento baseada no crescimento econômico, como a Vanessa falou, não atende. Tá? Até por a questão simples, do esgotamento de recursos, isso não pode crescer indefinidamente, óbvio, né? E o desenvolvimento humano, ele não corresponde necessariamente a isso. O desenvolvimento humano,
E aí, assim, de desenvolver, tirar as coisas que estão te prendendo, você poder se desenvolver enquanto pessoa. Eu acho que isso que o Almir está falando, exatamente isso. O desenvolvimento de um país é o desenvolvimento enquanto pessoa, que as pessoas daquele país possam se realizar nas suas identidades. Tá? Eu acho que essa que é a questão principal que a gente tem. Tá? Eu acho que nesse ponto, e aí o que a gente pode fazer de política pública? É aquilo que eu já falei, das redes, né, participativas e tal, mas também promover debates na academia de noções muito básicas do que é o patrimônio cultural brasileiro, o que constitui a nossa discussão, qual é o fórum de discussão que a gente tem, discussões que nós já tivemos, se nós lembrarmos ali Sérgio Buarque de Holanda, Euclides da Cunha, seguir discutindo essa relação do povo brasileiro com a sua cultura, com a sua natureza, sabe? Parece que são discussões que a gente meio que esqueceu em prol de uma ideia de Brasil grande, Brasil potência, Brasil tal. Então, a gente precisaria resgatar esse tipo de olhar para si mesmo e não olhar permanentemente para o futuro a partir de uma concepção abstrata de desenvolvimento. A gente tem que desenvolver olhando para nós, o que nós somos, para sabermos onde podemos chegar e não mudarmos o que nós somos para tentarmos chegar a algum lugar que nós não sabemos e que a gente só pode conceber em comparação com um outro país de fora. Assim, mas eu acho que a gente parte desse erro básico, é um erro criado, eu acho, já por todo um sistema de, vamos dizer, político, né, assim, que já vem da ditadura, já vem talvez antes da ditadura, até essa ideia de que o Brasil tem que chegar a ser um país como todos os outros, sendo que nenhum país é igual a todos os outros. Né? Cada país tem a sua peculiaridade. O patrimônio é a discussão dessa peculiaridade. Tá? A gente não vai ter o mesmo patrimônio no Japão, o mesmo econômico que nos Estados Unidos, ou do que na Europa. Mas nós queremos o Brasil, nós temos que sentar e discutir o que a gente quer ser. O que nós queremos ser quando crescer, né, para falar assim. Né? A gente está pensando em crescer sem crescer. E aí a ideia não dá certo. Né? Acho que essa que é a grande... Quando a fala do Almir defendendo todos nós, a fala do Bispo defendendo todos nós, a fala da Leila defendendo todos nós, eles estão de fato defendendo todos nós. Sabe? Tá? E aí aquela solução que a gente falou de redes, é porque, na verdade, nós conhecer, mas a gente sabe qual é a nossa mesa que a gente está lidando com aquela população tradicional, muitas vezes não sabe. E a gente impõe uma certa visão de natureza, uma visão de mundo, porque essa é a nossa certa. E na melhor das boas intenções, às vezes a gente está atrapalhando uma cultura porque a gente ouve pouco. E nós temos que ouvir mais. Pronto. Nós temos uma pergunta da Maria de Fátima, e acho que pode ser respondida por todos. A pergunta é a seguinte: quais são as políticas traçadas para resolver essas atitudes criminosas, né, contra o patrimônio cultural vivo? Mas antes de abrir para o André e para o mestre Almir, acho que a gente tem uma questão, né, que precisa ser dita, que é a condição de desigualdade de conexão, comunicação, de internet e de oportunidades, né, de ter acesso à internet, enfim, voltamos às questões das políticas públicas e o que muitos chamam de racismo ambiental, né, que é a estrutura local e as políticas públicas locais, né? Então, nós estamos já há algum tempo sem conexão com o Antônio Bispo e com a Leila Caissara também. E aí, voltando à pergunta, quais são as políticas traçadas para resolver as atitudes criminosas contra o patrimônio cultural vivo?
Mestre Almir, o senhor me escuta? Então, André, você consegue? Não, Se eles voltarem, a gente é retoma. muito difícil, porque existem várias políticas, né? E desde o decreto, desde a Constituição de 88, que é o reconhecimento do patrimônio como uma coisa construída coletivamente, vem se tentando políticas públicas de integração, inclusão, mais reconhecimento dessa diversidade toda, né? Mas eu acho que a sociedade toda precisaria participar. Isso não pode ser feito através de uma política pública de cima para baixo. Ela tem que ser feita de baixo para cima. Sabe? Eu acho que assim, a gente tem que haver um encontro com a política pública e uma vontade popular. Acontece que muitas vezes não dá certo, porque a gente tem uma coisa muito tentadora, né, na ideia de transformação. As pessoas, muitas vezes, já teve uma pergunta se todos os índios, todas as comunidades indígenas têm a mesma ideia sobre isso. Você sabe, a gente sabe que não, como também caiçaras não terão, também quilombolas não terão, que tem uma ideia de que eles têm que mudar, de que eles têm que deixar de ser essa ideia que a gente colocou de que a nossa cultura é uma cultura de atraso, sabe? E que a gente tem que desenvolver uma nova cultura erudita, de elite, e tal, abandonando tudo que nós temos. Essa coisa é muito premente na cabeça de muitas pessoas. É o famoso complexo de vira-lata, né, que o Nelson Rodrigues falava, né? Então, isso dificulta muito a implementação da política pública. Eu acho que a gente deveria, por exemplo, inserir com mais força a cultura brasileira nas escolas. A gente pouco fala hoje, eu falo isso com a autoridade que tem 3 filhos, tá? Pouco se fala de cultura brasileira nas escolas. Não se fala nada, praticamente. É assim, uma coisa pontual. Quando acontece, vou até agradecer a professora. Eu falo, parabéns, você falou de cultura brasileira na escola. Porque normalmente é uma coisa muito ainda voltada para a visão de fora para dentro, como se nós não pertencêssemos à nossa cultura. Eu acho que uma política educacional decente, que falasse de nós como nós somos e não quase como uma coisa exótica, já ajudaria muito. Isso somado à política de redes, formação de redes, que a gente tem, né? O próprio programa das Casas do Patrimônio, que foi lançado em 2009, é uma tentativa dessa criação de redes locais, territoriais de patrimônio, que você reconheça desde o patrimônio mais comum da pessoa, assim, mais o que pertence só a ela, a família dela, a região dela, a cidade dela, até que você faça todo um contexto patrimonial, vamos dizer assim, de reconhecimento do patrimônio, da importância do patrimônio na sociedade como um todo, mas você vê que são políticas que vão muito devagar e que tem altos e baixos, vão e voltam, dependendo muito da gestão, sabe? E é uma coisa interessante que desde 37, quando foi feito o decreto já previa essa descentralização da política de patrimônio, que a gente nunca conseguiu efetivar. Então, acho que a gente... Política de rede, política educacional, não ensinando o que é patrimônio, mas ensinando as pessoas a se olharem, porque elas já têm o patrimônio. Você não tem que ensinar patrimônio para ninguém, né? Ela já tem, reconhece seu próprio patrimônio. É só que eles têm que olhar para si com os olhos de quem gosta e não com os olhos de quem tem que abandonar. Só para falar uma coisa, eu tive a sorte de, por causa do trabalho, viajar. Sou do Carioca, morei no Amazonas, morei em Paraty, morei em São Paulo, mas conheço o Nordeste. Você vê que existem coisas em comum no país todo, que unem, existem uniões, existem coisas entre essas populações todas que podem se conversar, tá? Mas aí, voltando à história, eu fiz uma vez um trabalho rápido lá no Rio de Janeiro, numa comunidade tradicional, e a gente via, por exemplo, a diferença entre as gerações mais velhas e as mais novas que frequentavam a escola, que aprendiam que aquele conhecimento do mais velho era superstição. E que então deixavam de considerar aquele velho como um sabedor. Ele passava a ser um atrasado. Porque a gente olha essa cultura comum como sinal de atraso.
Então, acho que é por aí uma política que a gente poderia fazer, é desde o princípio ensinar que nós somos diferentes e não iguais ao modelo abstrato de desenvolvimento de povos. Dizer que nós somos nós nos criamos, nós existimos. Aliás, Darcy fala muito isso, né? Nós existimos, né? Nós existimos na ninguém-dade. Então, deixar de ser ninguém para ser alguém aos nossos próprios olhos. Eu acho que essa seria a grande política pública. Obrigada, André. Bom, nós estamos aqui nesse encerramento dessa mesa linda de hoje. Uma pena que nossos convidados que abrilhantaram hoje aqui, nos iluminaram, não conseguiram conexão para permanecer aqui até o final. A gente agradece muito aos depoimentos dos três, as provocações, né? A gente ficou, assim, muito emocionado, né, com todas as falas e todos os depoimentos. Eu queria só terminar com algumas provocaçõezinhas aqui para a gente pensar o depois desse dia de hoje, né? Acho que o André falou, ele fez uma brincadeira aí, né? A gente tem que pensar o que a gente vai ser quando crescer. Eu queria fazer um trocadilho, né? A gente vai ter que pensar o que a gente vai ser quando parar de crescer, né? Porque é exatamente por conta desse verbo crescer, 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 que todo dia a gente escuta no noticiário, que a gente está destruindo coisas importantes nas nossas paisagens culturais, no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, no semiárido, na Mata Atlântica, e aonde nós vivemos, e todos esses povos maravilhosos que dão sentido ao que é o Brasil, e ao que é a nossa história, e ao que é o nosso patrimônio vivo, né? Então, acho que eles nos tocaram muito hoje, né, com todos esses depoimentos e a existência na resistência, né? Então, assim, a ideia de que resistimos como um povo híbrido, como um povo que passou e passa gerações a gerações por dificuldades, mas que continuamos existindo e com culturas muito fortes, né? Apesar do genocídio todo, a cultura ela se perpetua e isso é muito bonito, né? Apesar do genocídio do próprio Estado, né? Então, assim, o Estado brasileiro e nós que militamos pelo patrimônio e o IFAM, particularmente, né, tem um trabalho enorme, hercúleo pela frente. E aí a gente queria se somar a esses povos, né, a essas culturas. Acho que aqui foi deixado um chamado para nós, um chamado de atuarmos juntos em redes, e nós precisamos nos fortalecer. E o ICOMOS, né, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, que organiza hoje essa conversa, essa roda de conversa, está aberto para apoiar essas iniciativas desses povos, e estamos juntos com vocês na resistência e na existência desses nossos patrimônios culturais brasileiros, que muito significam para nós, né, para a nossa alma brasileira e para as nossas paisagens. Então, eu queria deixar essa mensagem aí de encerramento. Uma pena que eles não estão aqui com a gente, mas a partir daqui eu acho que a gente vai procurá-los e procurá-las para que a gente se fortaleça juntos nessa luta e nessa resistência. Não sei se a Luciane quer fazer uma consideração final para a gente encerrar, se o André quer fazer uma consideração final também. Bem, primeiramente, agradecer a oportunidade, em nome do Comitê do Imaterial, do ICOMOS. Bem, melhorou? Sim. Agradecer a participação, em nome do Comitê do Imaterial do ICOMOS. Agradecer todos que concordaram, que se colocaram à disposição, apesar de todas as dificuldades, internet, conexões e etc. Especial abraço para a Leila, especial abraço para o chefe Almi, um especial abraço para o mestre Bispo e para o André, que está aqui,
pensar também nas questões educativas, né, que enquanto a gente traça as estratégias de resistência, a gente também precisa se voltar para as questões educativas, né, educação ambiental, educação afro-brasileira e indígena nas escolas, todas as atitudes que a gente tem, né, de promover a diversidade cultural é também uma educação antirracista, né? Então, acho que todas as nossas formas de atuação mínimas ou bem grandiosas, né? Por exemplo, pensando aqui, quantos brasileiros conhecem tantas pessoas, né, como a gente reuniu hoje aqui, que defendem seus territórios e um Brasil melhor, defendem suas comunidades, como Chefe Almi, o Antônio Bispo e a Leila, né? Quantos brasileiros conheciam essas pessoas, né? Que são pessoas tão importantes para todos nós, né? E também a gente pensar que proteger comunidades vulneráveis, povos e comunidades tradicionais, também proteger a vida de todos, né? Porque se a gente consegue alcançar, se a política pública consegue alcançar aqueles que ela não alcançava, significa que aqueles que nunca foram descobertos não ficarão descobertos, né? Então, a estratégia, digamos assim, de políticas públicas e de elite, ela é pensada de classe média para cima, né? E está totalmente errada. A gente percebeu nessa questão da pandemia que a Caixa Econômica hoje lida com pessoas que chamaram de invisíveis, né? Então, invisíveis para quem? Invisíveis como? Esse contexto da pandemia, as comunidades tradicionais, os povos tradicionais, assim, quem são essas pessoas? São invisíveis para quem, né? Então, a gestão pública, até então, desconhecia a existência das pessoas. CPF, endereço, condições e estruturas de cidadania, né? Então, a pandemia escancarou as desigualdades brasileiras, no nível de defesa da vida humana, dos direitos humanos. E quando a gente fala de patrimônio e de educação e de meio ambiente, a gente está tocando nesses aspectos, né? Então, um forte abraço para todo mundo. Uma pena a gente não conseguir se despedir mais cedo, né? E até a próxima. Obrigada, Luciane. André, você quer fazer as últimas considerações finais? Eu só queria agradecer mesmo, né? E a pena que a Almira, a Leila e o Bispo não puderam ficar, né? Sabe, que eu falei que são fundamentais, na verdade, eram fundamentais dessa mesa, porque a gente ouvi-los, né? E é isso que o Luciano falou, os invisíveis, na verdade, mas os invisíveis formam o Brasil. Eles, historicamente, eles formam o Brasil. Tá? Então, a gente tem que aprender que o Brasil está invisível para o Brasil, né? Como diz aquela musiquinha do Brasil conhece o Brasil. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Na nossa própria invisibilidade. Tá? Eu acho que a pandemia revelou isso, quando morrem mais de 100.000 pessoas e, na verdade, não se está ligando muito, é perceber quão invisíveis nós somos para nós mesmos. Tá bom? Gente, obrigado, né? Bom, então, vamos encerrar, né, a nossa jornada de hoje e seguimos aí, né, na resistência pela existência desses povos tradicionais maravilhosos e também desses territórios que são o suporte, né, o lugar, a paisagem de vida, né, e de sobrevivência desses povos. Então, vamos nos despedir de vocês. Obrigada a todos e todas por hoje ter compartilhado conosco esse momento de comunhão aí e conhecimento de um pouco da realidade desses povos. E seguimos aí na luta e agradecemos o ICOMOS, né, por estar organizando também esses eventos, nossos webinars preparatórios. Agradecemos também o IEDES
por estar fazendo todo o suporte técnico aqui para nós, né? Agradecemos as nossas relatoras que estão aqui no fundinho com a gente, escrevendo tudo e anotando tudo, a Yara e a Caroline. Agradecemos também a Carla, que está aqui ajudando a gente, né, nesse suporte técnico, e ao Marcos também, aqui do nosso Comitê de Patrimônio Material, por ter pensado conjuntamente nessa mesa conosco e ter convidado também esses convidados maravilhosos, e também em nome do Comitê de Paisagem Cultural, agradeço aqui a possibilidade de poder ter participado aqui dessa noite, e seguimos então na resistência pela existência. É isso aí. Axé, axé, boa noite.